Você passou anos da sua vida dentro de uma instituição escolar e cresceu ouvindo seus familiares dizendo para você estudar, que isso era extremamente importante para você ser alguém na vida. Mas será que você realmente sabe o que é estudar? Precisa estar dentro de uma escola para poder fazer isso? Será que você realmente não gosta de estudar? Pegou todo esse ranço e isso é normal? Vamos tratar sobre essas coisas hoje. Bom, essa confusão ela paira muito sobre a cabeça da gente, porque nós crescemos achando que estudar é ir para a escola. A pessoa ela precisa estudar, ela precisa se desenvolver, e para isso ela precisa ir dentro da escola, ela precisa ganhar um diploma que vem e fala que ela sabe alguma coisa, que ela pode fazer tais coisas. E a gente cresce e não para muito para questionar as coisas ou para tentar ter uma visão mais ampla. Só que qual é o problema disso? O problema é que a gente cresce, vê que a vida não deu muito certo, assim, sabe? Que as coisas não foram tão simples quanto falaram pra gente, que a vida tem uma série de nuances, de complicações, e a gente não consegue muito bem entender. Às vezes parece que a vida não deu certo, porque se isso era uma verdade absoluta, então por que certas coisas não aconteceram pra mim? Porque eu tenho toda essa dificuldade, porque eu não gosto de ler, porque eu viro os olhos pra estudar. É normal isso? Será que é só eu que sou assim? Isso é algum problema? Calma. Bom, primeiramente vamos separar aqui o conceito de estudo profissionalizante do conceito de educar-se mesmo, da verdadeira educação. Porque sim, quando nós começamos a olhar sobre esse tema, a gente vê que cada autor às vezes vai estabelecer esse conceito de tal forma, e tem algumas variações, mas eu gosto de tratar como estudo como se fosse assim uma certa hierarquia, como se tivesse graus do que é estudar, do que é o conhecimento, do que é o desenvolvimento. E se a gente olha lá para o mundo antigo, a gente vê que o estudo profissionalizante não é assim apenas aquelas atividades que você não precisaria hoje em dia ir para uma faculdade para poder desenvolver, como ser um comerciante ou alguma coisa do tipo. Às vezes a gente olha assim para um médico, para alguma profissão assim que é muito bem quista na faculdade, no ensino superior, que hoje precisa do ensino superior, e a gente acha que isso é o ápice da educação, que aquilo que é uma verdadeira educação, uma educação eficiente, porque olha só, formou um médico, altíssimo ali no conhecimento. Só que no mundo antigo, um médico seria uma profissão, um estudo meramente profissionalizante, não se encaixava ali no conceito da época do que era a verdadeira educação. Você não precisava ser um médico para poder se educar, e um médico, se quisesse buscar educação, também poderia buscar a parte da sua profissão exercida. Confusão, A gente não consegue muito bem lidar com tudo isso. A gente acha que o ensino superior que a gente conhece aqui atualmente que é a verdadeira educação, que é o ápice da educação que a gente poderia buscar. Só que as coisas não são assim. Por quê? Porque a gente cria na nossa cabeça de que educação é receber um diploma e você poder exercer tal atividade que vai te dar uma remuneração mais ou menos, ou então melhor, de acordo com aquela profissão que você estava buscando. Isso é para a gente ter uma noção do quanto que esse conceito de educação ele foi se perdendo com o tempo. E de tal forma que se hoje em dia você fala que você está estudando, imediatamente as pessoas querem saber em que instituição você está vinculado e para que você está estudando. É para passar em algum concurso? É para você ter algum diploma de ensino superior? É para quê? Onde que você quer atuar? As pessoas, a imaginação da pessoa, a mentalidade dela, ela só alcança isso, algo meramente profissional. Então vinculou na educação apenas aquilo que é profissionalizante, que é alguma coisa técnica, que é uma coisa imediatista para você receber algum salário, para você se tornar um assalariado. Só que a educação vai muito além disso. A educação, ela vem no desenvolvimento do ser. É algo que vai nos lapidando, nos aprimorando, nos tornando pessoas melhores. Todo mundo gostaria de poder tornar-se a sua melhor versão. Quando a gente olha pra gente, seja no espelho, seja no interior de nós, parece que sempre tem uma inquietação, uma angústia que todos nós temos que lidar, que a gente não se sente satisfeito com a versão que a gente está apresentado atualmente. Parece que sempre a gente pode melhorar um pouco mais, não é mesmo? Isso parte daquele princípio da verdadeira educação que vai buscando essa lapidação, Quando a gente olha para os nossos filhos, nós não queremos que eles se tornem
boas pessoas? Porque de que adianta se o seu filho é um médico, se ele é um juiz, né? Se ele às vezes está numa ONG famosa, sei lá o que você pensa de ápice de educação e de profissão. Mas o que adianta ele ter chegado nesse máximo se ele for um canalha, se ele for um cretino, se ele for um infiel, uma pessoa que não tem princípios, que não tem escrúpulos, né? Que não tá nem aí pra família, que não tá nem aí pro próximo. Uma pessoa deplorável, que no fundo, independente do quanto dinheiro que ela ganhe, ela é nada mais, nada menos que um miserável. A gente não quer isso. E é ali que a gente tem que ir puxando o fio da meada para descobrir o que é a verdadeira educação. A educação que ela vem trabalhar o ser por completo, não apenas na sua questão, no seu âmbito profissional e técnico, que são sim coisas extremamente importantes. É importante a gente ter esses tipos de instruções, a gente poder aprender a ganhar e fazer dinheiro, a ganhar o nosso pão de cada dia. É sumamente importante, ninguém está minimizando tudo isso ou reduzindo, mas estamos apenas deixando claro de que educação não abarca apenas esta parte. E quando a gente vai buscar para a educação, a gente tem que ter claro que ela não pode estar vinculada apenas a uma instituição por um certo período de tempo e que o máximo dela é receber aquele pedaço de papel que vai te dar autorização para fazer alguma coisa. Tanto que antigamente, antes de criarem-se ali as universidades e o diploma, a pessoa ela entrava na escola e ela não saía nunca mais, além de quando ela tivesse que morrer e partir desse mundo, porque a pessoa que entrava ali naquela instituição, naquela escola, ela buscava pelo quê? Ela buscava pela sabedoria, a sabedoria que transformaria ela enquanto pessoa e com isso melhoraria a sua vida, a sua qualidade de vida, porque ela se tornaria alguém melhor. Ela ia se tornar a sua melhor versão. De tal forma que ela não queria mais parar de aprender sobre aquilo, porque ela sabia o quanto era necessário todos os dias ela estar se lapidando e aprendendo um pouco mais. Então não parava, não tinha um certo período de tempo para você ficar lá e sair, porque o diploma ele não era o que interessava. Exercer uma profissão não era o que interessava quando as pessoas entravam em uma escola. Era se tornar alguém melhor. E com isso ter uma vida mais virtuosa, uma vida mais plena, uma vida mais realizada, onde todas essas angústias, as inquietações que nós temos dentro da nossa alma, elas pudessem ir se abrandando e se encaminhando plenamente, harmonicamente para um caminho bem sucedido da pessoa que se lapidou. Mas Jennifer, então como que as pessoas, né? Como que tinha médico antigamente então, né? Essas profissões mais técnicas que a gente conhece hoje em dia, como que a pessoa aprendia se ela não ia para a escola? Muito simples. Ela se juntava com alguém que exercia aquela profissão e ia aprender diretamente com ela, ali com a fonte, com o profissional. Então você queria ser médico? Você ia trabalhar junto com o médico e ele ia te ensinar esse ofício. Assim era o artesão, o comerciante e daí por diante. Era assim que as pessoas aprendiam naquela época. Você não precisava ir para uma instituição, não tinha ali aquele currículo, não tinha um diploma. Era assim, mostrando ali na prática que você sabia que você podia exercer aquela profissão e estar ali naquele meio. E hoje em dia, claro que as coisas não vão mais voltar a ser como antes e tudo mais. Mas o que a gente tem que se atentar aqui? A gente tem que se atentar que o conhecimento, a educação, ela é uma coisa ampla e que ela tem vários graus, ela tem uma hierarquia. Tem coisas que serão mais técnicas para a gente aprender mesmo, que é para a gente colocar em prática no nosso dia a dia. E tem outras coisas que são mais edificantes, mas uma coisa não anula a outra. Não é só porque você parte por um caminho mais imediatista, que você precisa ganhar o seu pão de cada dia, que você tem que ignorar que aquele outro caminho também exista e que é necessário você passar por ali também. Do contrário, você vai acabar passando por um vale muito escuro. E de frustrações e de questionamentos e angústias nunca consolados e respondidos, é um caminho mais tenebroso. E ignorar esse caminho, que ele exista, não vai anular todas aquelas questões que você tem dentro de si. E é o que a maioria das pessoas fazem. As pessoas tentam fechar os olhos e depois não entendem por que está apanhando tanto da vida. Por que tem tanta angústia, tanta dor, né? Tanto ressentimento. São coisas que não foram trabalhadas. Só que a gente fica assim numa completa ignorância, né? A gente não tem muita instrução sobre isso.
E é por isso que eu tô aqui, para trazer um pouco de luz para você e para te mostrar. É esse que é importante, a gente olhar para outro tempo, para outras épocas, porque a gente vê esse modelo moderno de instituição, de currículo todo padronizado, de diploma, né? A gente acha que sempre foi assim, de que é só isso mesmo. E não é. E hoje em dia, a gente tem que dissociar essa ideia de que você precisa estar numa instituição para você estar se educando, para você estar buscando a sua educação, até mesmo a técnica, aquela que é profissional, porque tem muita profissão, gente, que é só por uma questão assim, algumas é por uma questão de regulamentação, mas outras nem precisa disso. Né? Algumas pessoas vão para a faculdade não pelo conteúdo que vai ter ali dentro, mas apenas para ter aquela autorização de que ela pode fazer tal coisa. Algumas profissões não vão ter como fugir, mas nem todas as profissões que as pessoas vão para a faculdade é sumamente importante você ter aquele papel. Muitas vezes é só por uma questão de status ou por conveniência, porque as pessoas acham que tem que ser daquele jeito, senão não tem outro modo. E, gente, hoje em dia com cursos, tantos cursos online que a gente tem com pessoas assim, de primeira ali, ó, que tá na frente ali no topo, que tá disposto a ensinar e passar isso pra gente por um preço acessível, onde quer que você esteja. Hoje em dia a gente tem muitas facilidades e comodidades com a internet. Então a gente tem que se valer disso e a gente tem que aprender e adquirir esse hábito. Se antes tinha lá a escola que as pessoas entravam e nunca mais saía, hoje em dia a gente precisa fazer do nosso lar, da nossa vida, essa eterna escola, onde a gente quer verdadeiramente estar sempre se educando, se lapidando, melhorando enquanto pessoa e tornando-se a sua melhor versão. Quer tornar a sua melhor versão também? Então inscreva-se neste canal e curta este vídeo.